A viagem começa no estuário de Severn e no castelo de Berkeley, onde um rei foi assassinado em 1327. Subindo o rio Severn está a cidade de Gloucester e sua catedral gloriosa construída ao longo dos séculos em diferentes estilos góticos. 16 quilômetros a nordeste ficam o castelo de Sudley e o túmulo da última esposa de Henrique VIII. Do outro lado do rio Severn estão as colinas de Malvern, que inspiravam o compositor inglês Edward Elgar. Seguindo o rio acima encontra-se Starport, um importante porto interno para o sistema de canais do século XVIII. Em Iron Bridge está a primeira ponte de ferro fundido do mundo, que abriu caminho para a Revolução Industrial Inglesa. A viagem termina nas ruínas romanas de Viroconium, que já foi a quarta maior cidade da Britânia. Na margem leste do rio Severn, em Gloucestershire, onde ele deságua no canal de Bristol, fica o vilarejo de Berkeley. No lado sul, há um castelo que, depois da Fortaleza Real da Torre de Londres, é o que está ocupado há mais tempo na Inglaterra. Sua história data de 1067, um ano após a invasão normanda de 1066. Desde então, ele foi ampliado, modernizado e reformado. Também foi aqui que o rei Eduardo II foi brutalmente assassinado em 1327, depois de ser deposto pela esposa, a rainha Isabel, e seu amante, Roger Mortimer. De cima, é possível ver uma lacuna na muralha da torre, que foi destruída num cerco em 1645, feito por forças parlamentaristas durante a Guerra Civil. A família Berkeley podia continuar dona do castelo sob a condição de nunca consertar a muralha. Isso foi imposto por um ato do parlamento que continua em vigor. O Alpen Manor é considerado um dos solares antigos mais românticos da Inglaterra. Foi construído entre os séculos XV e XVII, e seu nome deve ser uma homenagem ao nobre saxão Olá, que montou seu cercado perto das nascentes presentes embaixo da casa atual. O solar ficou praticamente abandonado no século XIX, até ser redescoberto pelo movimento Arts and Crafts. Um entusiasta o descreveu como um paraíso incomparável. Atualmente, o solar está sob os cuidados da família Mender, que desde os anos 1970 restaurou a casa e o raro jardim suspenso. Eles criaram este paraíso pitoresco no interior da Inglaterra para o público. Em 1864, um cuidador de animais de caça que procurava um furão achou fragmentos de pavimento e cerâmica. Ele tinha descoberto uma das maiores vilas romanas do Reino Unido, Chadworth. Ela foi construída em etapas entre os séculos II e IV, e a versão final acabou sendo uma residência de luxo ao redor de 3 lados de um pátio. Em vários aspectos, a vila tem comodidades parecidas com a de sua versão moderna: piso aquecido na ala principal e um piso de mosaico na sala de jantar, além de mais 11 cômodos. Havia 2 saunas separadas, uma a vapor e outra seca. A água vinha de uma nascente no canto noroeste do complexo. É provável que a vila tenha sido destruída por saxões no século V, depois que os romanos deixaram o Reino Unido. Chadworth está sob os cuidados do Fundo Nacional, que conduziu um amplo trabalho de pesquisa e conservação. A cidade de Gloucester, nas margens do rio Severn, foi um importante porto que data do período romano, tendo sido fundada em 97 d.C. O comércio trouxe riqueza, que proporcionou a construção, ao longo de muitos séculos, da magnífica catedral. A primeira abadia foi fundada aqui por volta de 680, e os alicerces da catedral atual foram erguidos cerca de 300 anos depois, após a invasão normanda de 1066. Foram empregados todos os estilos arquitetônicos consagrados: normando, românico, gótico, inglês inicial e perpendicular. A combinação de todos eles criou uma vista espetacular. Agora, além de ponto turístico muito visitado, a catedral é usada como set de filmagem. Aparece nos filmes do Harry Potter,
e nas séries de TV Doctor Who e Sherlock, entre outras. Tendo como pano de fundo as belas colinas de Cotswold, o castelo e os jardins de Sudley estão mergulhados na história. Vinculados à realeza há 1000 anos, tiveram um papel importante no passado turbulento e inconstante da Inglaterra. Foi o lar de Catarina Parr, a última esposa sobrevivente do rei Tudor Henrique VIII. Ela está enterrada na capela, localizada nos jardins próximos à casa. A casa foi visitada pelo próprio Henrique e pela rainha Elizabeth I. O rei Carlos I se refugiou aqui durante a Guerra Civil do século XVII e fez do lugar seu quartel-general. Com a derrota do rei, Oliver Cromwell ordenou a destruição parcial do castelo. Depois, Sudley passou cerca de 200 anos negligenciado, até 2 ricos fabricantes de luvas, John e William Dent, comprarem a casa e começarem a restaurá-la. Seus descendentes continuam o trabalho até hoje e abriram a casa e seus jardins magníficos para o público. Os castelos de Sudley e de Berkeley vistos anteriormente têm séculos de história. Isnor é um castelo construído no estilo revivalista. Foi erguido no início do século XIX, quando estava na moda relembrar a era medieval. A construção custou uma fortuna, o equivalente a cerca de 50 milhões de dólares atuais. Sem dúvida, é impressionante, mas sofreu muitas críticas na época. Um arquiteto escreveu: "É um prédio enorme e sombrio, ladeado por torres de vigia que cercam a estrutura central. Para preservar a personalidade almejada, as janelas foram construídas muito pequenas e estreitas. Isso deve ter sido um grande inconveniente para os habitantes. O prédio em questão podia ter sido um forte tolerável antes da invenção da pólvora. Mas, como residência, foi um erro pitoresco." Uma das principais exportações culturais do Reino Unido no século XVIII foi o jardim paisagístico, copiado no mundo todo. Um dos melhores jardineiros paisagistas foi Lancelot Brown, mais conhecido como Capability Brown, por ter dito sobre um novo trabalho que havia grande capacidade de melhoria. Ele concluiu o primeiro projeto aqui, em Croom Park, onde criou esta paisagem naturalista totalmente artificial. Ele escavou o lago, esculpiu o terreno e plantou as árvores. Também projetou os prédios do jardim para atrair a visão de longe e para que as pessoas pudessem fazer piquenique e admirar o novo jardim. Sem se contentar apenas com isso, Brown projetou além da casa a igreja, que ficava escondida nas árvores. Como uma construção de jardim, ela embelezava a paisagem e chamava a atenção. Essa nova moda de paisagismo, chamada de jardim inglês, provocou a remoção de grandes jardins formais no Reino Unido e em todo o mundo ocidental. Atravessando o rio Severn para o oeste estão as colinas de Malvern, que dominam a paisagem. Elas estão entre as rochas mais antigas da Inglaterra e têm cerca de 680 milhões de anos. Do topo, a vista é magnífica. E para o compositor Edward Elgar, que morava nas redondezas, as colinas eram fonte de inspiração. Nos últimos anos de vida, ele disse a um amigo: "Se, depois que eu morrer, você ouvir alguém assobiando nas colinas, não se assuste. Sou eu." No sopé das colinas está o balneário de Malvern. As propriedades benéficas da água proveniente da encosta são reconhecidas há mais de 400 anos. No século XIX, o vilarejo tinha se tornado uma cidade movimentada, com a disseminação da fama das águas curativas de Malvern. Abriu-se uma clínica especializada, a primeira com este propósito no Reino Unido. Devido à grande procura, rapidamente outras 2 clínicas foram construídas. A água também era engarrafada desde o século XVII, mas só no século XIX virou um negócio em grande escala.
A popularidade era tanta que a Rainha Vitória se recusava a viajar sem a água. Perto das colinas de Malvern está Madresfield Court, uma casa com fosso do século XVI que foi reformada no século XIX pelo sexto Conde Beauchamp. Poucos sabem que, em 1938, traçou-se um plano para evacuar a família real britânica, inclusive as jovens princesas Elizabeth e Margaret, para Madresfield, caso ocorresse uma invasão alemã bem-sucedida, depois da evacuação de Dunkirk em 1940. Por sorte, o plano não foi necessário. O interior da Inglaterra sempre foi admirado pela beleza, mas também por suas muitas casas históricas. Elas podem ser grandes, como mostrado anteriormente, ou pequenas como esta em Lower Brockhampton. Este raro solar do século XIV, cercado por seu fosso, tendo como entrada uma guarita do século XV, é tipicamente inglês. A casa sobreviveu praticamente inalterada graças a Bartholomew Barnaby, que herdou a propriedade no século XVIII e resolveu construir uma residência bem mais grandiosa, o Brockhampton Park, numa colina com vista para suas terras. Assim, o solar passou a ser apenas uma propriedade rural e permaneceu inalterado por cerca de 100 anos, até ser restaurado com uma versão vitoriana romântica de uma casa medieval. Em meados do século XX, quando o último membro da família morreu, a propriedade inteira foi entregue ao Fundo Nacional, que restaurou Lower Brockhampton à condição original. De volta ao rio Severn, esta é a cidade de Worcester, que tem uma história de 4.000 anos datando do período Neolítico. Atualmente é a capital do condado de Worcestershire. O destaque da cidade é a bela catedral, com vista para o rio e para os gramados. Ela surgiu no século VII como um priorado e os restos do claustro e dos jardins murados criam um quadrilátero ao longo da nova catedral, que foi iniciada no século XI e finalmente concluída no século XVI. A cidade também deu nome a uma das mais antigas fábricas de porcelana da Inglaterra, fundada aqui em 1751. Em poucos anos, o rei George III concedeu um mandato real a Royal Worcester, que então foi de vento em popa. Mas nos anos 1970, a empresa se fundiu com uma concorrente e deixou a cidade. Agora, a antiga fábrica é um museu que abriga a maior coleção de porcelana Worcester do mundo. A cidade também é conhecida por outro motivo. É aqui que se produz o mundialmente famoso molho inglês Lea & Perrins, desde 1897. Em 1688, o Reino Unido mudou de monarquia com a chamada Revolução Gloriosa. O novo rei, Guilherme, e sua rainha, Maria, chegaram da Holanda trazendo um novo estilo arquitetônico. Isso pode ser visto em toda a sua glória aqui, em Hanbury Hall. O novo estilo também trouxe uma inovação, a janela guilhotina, uma ideia usada até hoje. Os avanços na fabricação de vidro permitiram que pedaços maiores fossem encaixados nas novas janelas de madeira. Também deixavam mais luz entrar. Não se sabe quem foi o arquiteto de Hanbury, mas o estilo lembra o de Sir Christopher Wren, um dos maiores arquitetos britânicos. O início do século XVIII também foi o período dos jardins formais. Recentemente, os canteiros foram restaurados numa das laterais da casa para os turistas terem noção de como alguns designs podem ser complexos. Com o advento das janelas maiores, foi possível cultivar frutas mais exóticas dentro das construções. Assim surgiu o orangerie, um precursor da estufa moderna. Hanbury Hall representa uma mudança de estilo na evolução das casas de campo inglesas. Em 1837, o Conde de Dudley era um dos homens mais ricos do Reino Unido, tendo herdado uma fortuna. Com ela, ele comprou a propriedade Whitley
e a transformou numa das mais grandiosas do país. Nos anos 1920, seus descendentes venderam Whitley para Sir Herbert Smith. E ocorreu um desastre. Um pequeno incêndio começou no porão e logo tomou a casa, que ficou praticamente destruída. A única parte que sobreviveu foi a igreja do início do século XVIII. A casa acabou sendo vendida para comerciantes de sucata, que tiraram tudo o que havia de útil, deixando apenas a carcaça vazia. Mas valia a pena preservar a carcaça, pois outra glória de Whitley permaneceu intacta: o jardim. No meio dele, há uma fonte enorme que conta a história de Perseu salvando Andrômeda, que tinha sido acorrentada a uma pedra. A fonte foi restaurada e agora o jato principal voltou a alcançar 36 metros, mas só de vez em quando, pois requer muita água. Até mesmo quando a fonte de Perseu e Andrômeda e as demais foram construídas, elas só funcionavam 2 vezes por semana, pois demorava muito para a água ser bombeada para um reservatório a 1,5 km de distância. Agora, as ruínas de Whitley representam um monumento à extravagância de um homem rico e o poder de destruição do fogo que não perdoa. No século XVIII, abriam-se canais por ser um meio de transporte mais confiável. As estradas tinham pouca manutenção e, com um tempo ruim, ficavam intransitáveis. Starport surgiu com um encontro de canais antes de desaguarem no rio Severn, que transportava bens de exportação para as docas de Gloucester. Este porto interno, agora procurado por entusiastas de canais, se tornou um dos principais centros de distribuição de produtos para as Midlands ocidentais. Em 1778, um observador ressaltou o seguinte: 20 anos atrás havia uma casa. Agora, existem 2 ou 3 ruas e, com o aumento do comércio, vai acabar virando uma cidade considerável. 2 anos depois, a cidade tinha dobrado de tamanho. Mas esse sucesso não foi duradouro, pois um meio de transporte bem mais rápido logo substituiu os canais: a ferrovia. A Roma Antiga influenciou muito a arquitetura inglesa ao longo dos séculos. E Hagley Hall, em Worcestershire, é um belo exemplo desse estilo clássico. A casa foi construída para o Lord Lyttelton no fim dos anos 1750 e pode ter sido projetada para dar ao dono a sensação de grandiosidade romana. Ele demoliu uma casa antiga de madeira para dar lugar à magnífica substituta. Ele seguiu a moda, pois a casa foi construída no estilo neopaladiano, que adaptava projetos do arquiteto do século XVI, Andrea Palladio, que, por sua vez, adaptou com êxito antigos projetos romanos. Depois, Lyttelton cercou a casa com um novo parque, que, de certa forma, representava o interior romano. Nessa paisagem era possível fazer várias construções de estilo clássico, como este templo dórico. No topo de uma colina, com vista para a paisagem arcadiana, há um obelisco clássico e algo que lembra a Idade Moderna: a cidade de Wolverhampton, ao longe. Hóspedes e turistas da época podiam andar e cavalgar pelo parque, desfrutando da paisagem e dos prédios, projetados para provocar sensações variadas. Este é um exemplo raro de ruína de castelo projetada para parecer que existe há séculos. Horace Walpole, escritor e historiador da arte do século XVIII, disse que a ruína tinha a verdadeira ferrugem das guerras dos barões. Em Hagley Hall, os turistas podem desfrutar de uma paisagem praticamente inalterada e conhecer outro século. Esta é a ferrovia Severn Valley, uma linha antiga que percorre o Vale do Severn, entre Bridgnorth e Kidderminster, cruzando a fronteira entre os condados de Shropshire e Worcestershire. Este trilho de 25 quilômetros é uma das linhas preservadas mais longas do país e uma das que atraem mais turistas.
Ela é quase toda operada por voluntários que querem dar aos passageiros de todas as idades uma viagem nostálgica de volta à grande era do trem a vapor. Grande parte dos trens é conduzida por locomotivas a vapor de vários tamanhos. Esta se chama Tall Valley Classe West Country número 34027 e foi construída em 1945. A linha tem 10 estações, onde os passageiros podem tomar ou deixar o trem. Este trem vai para o norte, rumo a Bridgenorth, conduzido por uma classe 4 construída em 1951. A linha original foi concluída em 1862 e fechada em 1963, quando cerca de 5.000 quilômetros de ramais ferroviários foram desativados durante um grande plano de racionalização. Poucos anos depois, entusiastas locais criaram a Sociedade da Ferrovia Severn Valley, com o intuito de comprar um trecho da linha da estatal British Rail para terem a própria ferrovia. O resto, como dizem, é história. Ao norte, o rio Severn entra numa garganta estreita, e este foi um dos berços da Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. Aqui em Blists Hill estão os restos dos primeiros altos fornos, onde o ferro era transportado e distribuído pelos canais ou rios, e o carvão era entregue facilmente para fundir o minério de ferro. 1,5 km rio acima, há uma ponte. Foi a primeira ponte de metal de vão único do mundo e representou a aurora da era industrial. Foi em Coalbrookdale, no início do século XVIII, que Abraham Darby usou pela primeira vez coque no lugar de madeira para fazer um ferro fundido muito melhor. Nos anos 1770 foi proposta a construção de uma ponte de metal no vale. Depois da forte oposição de pessoas que achavam o plano inviável, a ponte foi inaugurada em 1781 e se tornou uma atração turística. A ponte é composta por 5 vigas metálicas, criando um vão de 30,6 metros e usou cerca de 1.700 componentes. Cada porca e parafuso foram feitos individualmente. A relevância histórica era tanta que, em 1986, a ponte e suas redondezas se tornaram Patrimônio Mundial da Unesco. Agora, ela some ao lado da antiga termoelétrica de Iron Bridge e de suas torres de resfriamento com cor de terracota. Este é o Ettingham Park, construído no estilo neoclássico da Roma Antiga nos anos 1780. As colunas da fachada lembram um templo romano. Talvez o projeto seja muito adequado, pois na propriedade original, perto do vilarejo de Roxeter, estão as ruínas de uma das maiores cidades da Britânia e a última parada da viagem. Em 43 d.C., as legiões romanas invadiram o Reino Unido e conquistaram as tribos que não aceitavam os novos governantes. À medida que avançou a oeste, o exército precisou criar bases para operar. Em 58 d.C., eles fundaram um forte aqui, nas margens do rio Severn, e o batizaram de Viroconium. Daqui, poderiam invadir o país de Gales. 30 anos depois, o exército abandonou o forte, que acabou sendo tomado pelo assentamento de civis que se desenvolveu ao redor dele. Em 50 anos, o lugar virou uma cidade importante, ocupando 70 hectares, sendo a 4ª maior da Britânia. O que se vê é apenas um fragmento, pois ainda falta escavar muita coisa. No século V, os romanos tinham deixado o país e a cidade entrou gradualmente em decadência. Viroconium tem um dos maiores pedaços de muralha romana do Reino Unido, sendo assim um lugar único e perfeito para encerrar esta jornada.